Tessalonicenses 5:17. Primeira Tessalonicenses 5:17. O título da mensagem de hoje é Orar. Em 1 Tessalonicenses 5:17 diz: Orai sem cessar. Porquê é que Deus diz na sua palavra para nós orarmos sem parar? Nunca parar. Estarmos sempre em oração. Estamos sempre buscando a Deus. E você vai dizer, não, mas isso é praticamente impossível. Então, às vezes nós estamos a fazer outras coisas e isso. Mesmo a fazer outras coisas nós conseguimos orar. Trazer a presença para o pé de nós é fácil, se nós o buscarmos. Porque tudo que nós buscamos, nós encontramos. Porquê é que a oração é tão importante? A nossa oração é trazer Deus para o pé de nós. É fazer com que Deus esteja sempre ao nosso lado. Há mais do que uma razão porque é que devemos orar sempre, ou estarmos sempre com o espírito de oração, ou estar sempre a buscar a Deus, se você quiser chamar assim. Grande parte das vezes que eu soube de coisas foi através da oração. Outras vezes não, eu fui mesmo avisado por Deus, ou Deus me acordou, ou Deus num determinado assunto me avisou, ou qualquer coisa, mas grande parte das vezes, não, 90% talvez das vezes, foi quando eu estava a orar, que Deus me avisou de alguma coisa que ia acontecer. Por isso é importante a importância de nós orarmos. Isto é, imagino que você podia agarrar num telefone e telefonar para alguém e saber de alguma coisa que não boa que vinha aí, alguma coisa que você devia de orar para impedir. É exatamente o mesmo. Quando nós oramos, entramos em comunhão com Deus. E através dessa nossa comunhão com Deus, Ele nos revela o que está para acontecer. Que é para nós precavermos, que é para nós possamos impedir. Eu sei de casos de pessoas que, porque oração, sonhos, visões, profecias, é tudo linguagem do Espírito para falar connosco. Às vezes Deus utiliza até pessoas que não são crentes para falar connosco. E dizem coisas que nós nunca esperaríamos vir da boca dessa pessoa para connosco. Porquê? Porque Deus está a falar através dela. O que é mais impressionante é que Deus possa utilizar de todos os meios à sua disponibilidade para nos avisar, seja do que for. E é preciso nós termos o cuidado e o discernimento para podermos utilizar com a informação que temos, fazermos algo certo. Vou-vos dar um exemplo de uma pessoa que uma vez sonhou que ia ter um acidente. Sonhou, quando acordou, lembrou-se do sonho, mas não fez nada, não orou sobre o sonho, não quebrou a maldição, não quebrou todo aquele acidente para que não acontecesse. Não fez isso e teve o acidente. Quando você tem alguma informação, você tem que quebrar essa maldição, porque é Deus a avisar de alguma coisa que vai acontecer. E você tem que
Para conseguir impedir, você tem que orar contra. Você tem que usar a sua autoridade espiritual para impedir que o mal aconteça. Muitas das vezes nós, às vezes, desleixamos em relação a isso. A dizer, não, pronto, tudo bem. Oramos uma oração fraca. Mas não pode ser. Você tem a entender. Eu lembro-me uma vez de eu estar a orar, Deus me lembrar de um colega meu que ia ter um acidente. Eu creio que esse avisar teve para comigo duas funções. Teve também para eu avisar, para eu conseguir impedir esse acidente, mas também teve a ver se eu o faria, mesmo essa pessoa tendo dito mal de mim e estando-me a dever dinheiro. O teste também era para mim. Mas eu nem pensei sobre isso. A primeira coisa que eu pensei foi evitar que a pessoa tivesse o acidente. E a pessoa não teve o acidente, graças a Deus. Nós temos que nos lembrar de uma coisa. Quem somos nós? De quem somos filhos? De Deus ou do diabo? Se somos de Deus, vamos ter que fazer a obra de Deus. E veja o que Jesus fez na obra. Ele próprio disse, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Disse Jesus. Da mesma forma, nós, como filhos de Deus, temos que fazer a mesma forma. E muitas das vezes a nossa vontade, às vezes, é retaliar, é barafustar, é gritar, é fazer tudo e mais alguma coisa. Mas isso é de um filho de Deus? Isso é comportamento de um filho de Deus? Não. Então não o faça. Busca o Senhor. Agarre-se a Deus. Ele sabe o que vai no seu coração, ele sabe a tristeza que vai dentro de si, ele sabe tudo. Busca Ele. Também foi muitas das vezes através da oração que eu conseguia apaziguar a minha alma, conseguir receber conforto, receber direção. Foi através de orar. Por isso é que a nossa oração é tão importante. Eu lembro ao princípio, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a aprender a orar e aprender a buscar a Deus. E eu conhecia vários versículos. Eu lembro-me uma vez, agarrei, escrevi, eu nem sei onde é que para esse papel, mas eu escrevi tanta coisa, escrevi que era a minha forma que eu achava que eu podia chegar até Deus e Ele me ouvir. Eu não tinha o conhecimento suficiente. Jesus disse, quando nós quisermos algo para pedirmos ao Pai em nome de Jesus. E basta você dizer, Pai, você já está na presença de Deus. E Deus já o está a ouvir. Basta você se vocacionar em virar para Deus a ti. E como é que eu devo orar? Como é que você fala com alguém? Como é que você fala com outra pessoa? Claro que não estou a dizer para... Você nunca vai tratar mal Deus, de certeza absoluta, não é? Mas como você fala com outra pessoa, fala assim com Deus. Honre-o. Você sabe que é aquilo que Deus mais quer. É a nossa comunhão com Ele.
o nosso relacionamento com Ele. É aquilo que Ele mais quer. Ele criou Adão e Eva. Criou Adão e Eva. E todos os dias vinha ter com eles. Deus é um Deus cheio de amor. E quer derramar esse amor sobre nós. Enquanto o diabo é exatamente o contrário. É cheio de maldade, é cheio de rancor. Deus, o nosso Deus, é cheio de amor. Por isso Ele nos avisar daquilo que vai acontecer, para nós conseguirmos orar, para impedir que isso aconteça. Você agarra e diz, não, então, mas porquê é que Deus não impede? Há muita coisa que já Ele impede. Mas há outras coisas que nos foi dada a nós governar esta terra. Não é por acaso que a palavra de Deus diz, filho do homem profetiza sobre. Porquê? Porque nós também temos de tomar rédea da nossa vida. Assim como nas mãos de um oleiro o barro é moldado, assim nós podemos, através da nossa oração, moldar as nossas vidas. Fazer uma mudança completa em nós. Mudar completamente aquilo que nós vemos que em nós não está bem. Aquele comportamento que nós vemos que está errado pode ser mudado através da nossa oração. Há muitas pessoas que acham que não está errado, não estou a fazer, pronto, é assim, é assim. Não, nós não somos assim. Nós somos assim e às vezes fazemos coisas erradas porque nos deixamos levar pelo Deus deste mundo, que é o diabo, que tenta nos levar a fazer coisas erradas. Mas se nós soubermos e reconhecermos que somos pecadores, mas somos justificados por Deus, então podemos pedir ajuda a Ele. Eu já contei isto vezes sem conta, mas a primeira vez que isso me aconteceu, eu achei tão impressionante. Quando eu gostava de uma pessoa e Deus tirou de mim o gostar dessa pessoa, eu achei isso tão impressionante. Deus pode tocar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa vontade. Ele pode tocar. Se, veja bem, se nós quisermos. Porque se nós dissermos, Senhor, muda-me, Senhor, toca-me, Senhor, tira de mim, se nós dermos essa autorização a Deus, Ele o faz. Por isso é que a oração é tão necessária. Por isso é que o conhecimento da palavra de Deus é tão necessário. Para nós percebermos a vontade de Deus, conhecermos mais e mais a Deus. Por isso, você pode viver 100 anos e ter muito conhecimento bíblico, muito conhecimento bíblico. E eu lhe digo que nem 100 anos chega para você conhecer completamente a Deus. Porquê? Porque Ele se revela cada vez mais. Ele se revela. É impressionante o que é que Deus faz. Como Deus falou com Abraão e o tratou por amigo. Porquê? Porque ele estava a fazer a vontade de Deus. Porque ele buscava a Deus. Porque ele honrava a Deus.
Então, e as nossas vontades e aquilo que nós queremos, ouça, quando a sua vontade depende de Deus, eu lhe garanto que vai ser o melhor para si. Eu lhe garanto que aquilo que se calhar você queria fazer ou gostava que tivesse a acontecer, se calhar não seria o melhor para si. Alguns, pela insistência, por quererem tanto, Deus às vezes permite e depois vão ver que afinal as coisas não correram tão bem, porque era a vontade das próprias pessoas que estava a ser mais forte e Deus permite para que a pessoa veja que é um erro que estão a fazer. Mesmo dentro do ministério, mesmo dentro... Eu lembro-me do que me disseram no tempo de Deus. No tempo de Deus. Nós temos que aguardar o tempo de Deus para as nossas vidas, para todas as áreas da nossa vida. Porque há um tempo de Deus para nós. Quando nós oramos, o desânimo sai de nós, a tristeza sai de nós. O consolo vem para nós. Porquê? Porque a nossa comunhão com Deus aumenta. O nosso relacionamento com Deus aumenta. Eu já ouvi coisas duras enquanto estava a orar. Umas coisas que eu reconheço que sei que Deus me estava a mostrar, embora fosse algo duro. Eu sei que era por causa do meu bem. Será que eu não quero o melhor para toda a gente? Claro que quero. Mas será que as pessoas querem? Apesar de eu desejar o bem, se a pessoa não quiser, será que eu consigo impedir ou fazer com que haja bem sobre essa pessoa? Se a pessoa continua a insistir no mal, será que há forma de impedir? Eu não conheço, a única forma que eu conheço é continuar a orar. Mas se a pessoa insiste em falar o mal, em dizer que está tudo mal, nada está certo, nada funciona, o que é que eu posso fazer? É a decisão da pessoa, não minha. Deus quer o melhor para nós. Não é por nós muito pedirmos que Deus nos vai ouvir, porque Ele ouve desde o primeiro dia em que nós oramos. Bênçãos eu tenho recebido e foram muitas das vezes orações mais simples. Coisas que eu descobri que eu ia ter por causa de alguma coisa que eu disse há perto de 27 anos atrás. E Deus me fez lembrar. As suas palavras não caem em saco roto. As suas palavras não ficam em vão. Você entende? Portanto, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você diz. Porquê? Porque vai influenciar a sua vida. E pode também influenciar a dos outros se os outros não tiverem cuidado também. Por isso não falo mal, falo bem. Desejo bem para a sua vida, para a vida dos outros, desejo bem. Porque foi isso que fomos chamados. Para que por herança alcancemos a bênção. E a bênção só vem quando nós abençoamos. Você entende? Ouça, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida. O quê? Tudo.
Quando você declara a bênção sobre as pessoas à sua volta, sobre os vizinhos, sobre aqueles que maltratam, sobre aqueles que estão a tratar mal, aqueles que estão a fazer mal contra si ou fizeram mal contra si. Quando você declara a bênção sobre essas pessoas, o que é que você está a fazer? Está a fazer com que a bênção venha até a sua vida. Dai e ser-vos-á dado. Por isso a oração é tão importante. Veja o que está aqui escrito. Tiago 5,16. Diz aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Veja, confessai as vossas culpas uns aos outros. Porquê confessar as vossas culpas uns aos outros? Vejam, há coisas que não podemos contar perante as pessoas. Mas há coisas, erros nossos, que nós podemos contar. Para quê? Para nós aprendermos com os erros dos outros. Quando nós contamos um erro nosso, era para a pessoa entender que não é por esse caminho que deve seguir. Porque, infelizmente, nós aprendemos com tentativa e erro. Você entende? Em tudo. No trabalho, na escola, em todo lugar, é por tentativa e erro. Mas se eu souber do erro que outra pessoa fez, fazendo algo, então eu vou evitar isso, fazer isso, para que o mesmo erro não aconteça na minha vida. Por isso é que diz aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros. Claro que há coisas que nós não podemos contar. Há coisas que são muito pessoais, são erros que não podem ser contados. Mas aquilo que você vê, que pode contar, você conte para abençoar. Para que faça com que a outra pessoa evite de cair nesse erro. E depois diz orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Se você lembra de repente de uma pessoa, ore por essa pessoa, abençoa essa pessoa. Não, mas aquela pessoa até não me fez bem. Ore por ela na mesma. Para que nós sejamos filhos do nosso Pai. Que deixa a chuva descer sobre justos e injustos. Mas diz aqui, orai uns pelos outros para que sareis. Quer dizer que a nossa oração tem o poder curar outras pessoas. Se, do outro lado, a pessoa que nós estamos a orar, a outra pessoa não está a criar maldição na sua vida. Você diz, não, espera aí, então, mas você está a orar por alguém para que a pessoa fique curada. Está a abençoar a outra pessoa. Como é que essa pessoa vai dizer mal? Quando a pessoa fala mal da sua vida. Quando a pessoa se queixa do mal que lhe está a acontecer. Quando a pessoa não para de falar mal, mal, mal. Eu lembro-me, há uns anos atrás, foi numa telenovela qualquer, e então alguém disse uma coisa de mal, e a outra pessoa estava à procura de um bocado de madeira para bater e dizer, chega essa boca para lá, ou agarra e diz, para de dizer essas palavras, eu não quero que essa maldição venha para a minha vida. Se nós não queremos maldição nas nossas vidas, temos que parar de falar o que é mau. Uma das coisas muito erradas que sempre ouvimos, não, mas a pessoa tem que desabafar, tem que falar. Eu não estou a dizer o contrário, é decisão de cada um. Mas saibam, os desabafos custam milhões.
Os desabafos custam, têm um preço a pagar. Se você lidar comigo dia a dia, você vai ver que eu tenho um cuidado de não falar o que de mal me possa estar a acontecer. Inclusive, que a pessoa que mais lida comigo, que é a minha esposa, eu quando falo com ela, eu falo de forma a não dizer o que me está a acontecer de maldição, mas a falar o bem. E ela compreende o que eu estou a dizer. Eu posso dizer a ela, eu não tenho uma dor aqui. E ela compreende o que está a passar. Porquê? Porque eu não quero maldição na minha vida. Eu não quero falta de saúde na minha vida. Eu não quero problemas na minha vida. Por isso, eu não vou falar o mal para que só venha o bem para mim, no nome de Jesus. Por isso, e isto também tem a ver com nós oramos para com Deus. O cuidado que nós temos que ter na oração. Se nós vamos a Deus e nos queixamos, Pai, olha isto, está a acontecer isto, está a acontecer aquilo, está a acontecer aquilo, ajuda-me. Então você acabou de semear só porcaria, só algo que não presta. E depois pede ajuda a Deus. Então, em vez de fazer isso, faça isto assim. Pai, tu sabes tudo o que está a acontecer na minha vida. Mas eu creio que tu és poderoso para mudar tudo. Por isso eu creio no nome de Jesus que eu já estou curado. Eu creio no nome de Jesus que já estou abençoado. Eu creio no nome de Jesus que a minha filha está, que a minha família já está abençoada, no nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus que tu és poderoso para poder mudar tudo na minha vida. Para o bem, no nome de Jesus. Amém. Eis uma oração abençoada. Não fale o mal. Cada vez que você faz o mal, você está a engrandecer o diabo. Cada vez que você fala o bem, você está a engrandecer a Deus. Até aí você dizer, então, mas como é que as outras pessoas vão saber o que está a acontecer na minha vida? E eu pergunto, e têm que saber? Quem tem que saber algo da sua vida é Deus. E eu lhe garanto que Ele sabe de tudo da sua vida. A sua oração vai fazer toda a diferença. Mas veja aqui, a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Uma única pessoa. Uma única pessoa. Uma única pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele que se tornou justo, não por causa dos daquilo que ele fez fosse justo, mas porque foi justificado pelo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Nós fomos feitos justos. Não porque as nossas ações são justas, não porque nunca tínhamos errado, não, mas porque somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Você entende? E então somos feitos justos. E a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A rainha de Inglaterra tinha muito medo de um homem. Porque esse homem orava. Então, mas há muita gente a orar. Não. Esse homem orava e acreditava no que orava. Por isso ela tinha medo dele. E você tem que entender de uma vez por todas. A oração é muito poderosa. Muito poderosa. Mais poderosa que bombas atómicas ou nucleares, ou seja o que for. Você está a ouvir? Muito mais poderoso. Você pode mudar tudo. 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 Por causa de uma oração. Veja o que está aqui escrito, porque logo a seguir dá um exemplo para nós. Nós acabamos de ler o versículo Tiago 5,16
E acaba a oração feita por um justo, pode muitos dos seus efeitos. E depois que Paulo dá um exemplo para nós. Elias era um homem sujeito, versículo 17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e do céu desceu chuva, e a terra produziu o seu fruto. 3 anos e meio não choveu. E orou outra vez, e a chuva veio logo. A oração é poderosa, não é? E você agora está a pensar em certas áreas da sua vida que você não está a conseguir mudar. E você está a pensar, mas será que eu posso orar por isso? E eu lhe digo que sim. Mas uma oração positiva, não uma oração negativa. Uma oração de confiança em Deus, que tudo vai mudar. Que Ele é poderoso para mudar a seu favor. Deus agora de repente fez-me lembrar algumas orações que eu fiz. Uma delas estava na minha sala, tinha acabado de descer dos quartos e estava a passar na minha sala. Eu parei e eu disse, Senhor, eu preciso de um carro. Tu sabes que eu preciso. Dá-me um carro. E Ele fez exatamente o que eu pedi. Ele pode fazer tudo, desde que você ore e confie nele. Mas há coisas que às vezes demoram muito tempo. Porque às vezes são coisas que levam muito tempo para resolver. Há coisas que podem levar anos para resolver. Há outras coisas que são mais simples. Mas eu preciso de agora. Mas será que precisa de agora mesmo? Será que você não se precisa de moldar a Deus? E confiar nele? Tudo, tudo, tudo é sujeito a mudança. Tudo. Até a morte é sujeito a mudança. Você crê que Deus é poderoso para o fazer? Você crê que Ele pode mudar tudo? Ou não? Vamos abrir em Lucas 18:1. Veja o que está aqui escrito. É impressionante. Jesus fala e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Desfalecer, nunca desistir. O dever de orar sempre e nunca desistir. Veja o exemplo. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, depressa lhes fará justiça.
Quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Sabe que a oração é preciso ter fé. Porque você está a orar para o ar, não está virado para nenhuma imagem, porque isso não é de agrado a Deus, porque Deus, nunca ninguém viu a Deus, como é que pode fazer uma imagem dele? Então, nós estamos a orar para o ar, acreditando que tendo fé que Deus nos está a ouvir. E está. É preciso ter fé na oração. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Porquê? Porque às vezes tardio? Para ver se você confia em Deus. Mas este assunto, se tivesse resolvido, era melhor. Indiscutível, não estou a dizer o contrário. Mas há assuntos que precisam ser já resolvidos. E Deus sabe disso. Você sabe quantas vezes eu precisei de algo que fosse feito muito rápido. E eu esperei o tempo suficiente e veio. E na altura certa veio. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus sabe o que está a passar na sua vida. Deus sabe o que é que você está a passar. Mas a sua oração tem de ser uma oração de confiança em Deus. Uma oração que você sabe que Deus vai atuar a seu favor. Porque Ele é Deus. Tudo o que pedis orando, creio que o recebereis e tê-lo-eis. Fé. Fé naquilo que nós estamos a pedir a Deus que vai realmente acontecer. Fé que um Deus todo-poderoso que olha por nós e que tudo faz a nosso favor. A te dever de orar sem nunca desfalecer, sem nunca desistir. Apesar de às vezes o tempo para nós ser algo que é difícil, é algo que nós temos que renovar a nossa confiança em Deus todos os dias, constantemente. Em que você vai orar a Deus pedindo algo e vai dizer obrigada, Pai, que tu já me deste em nome de Jesus isto, ou aquilo, ou aquilo outro, ou esta situação já está resolvida em nome de Jesus. Você tem que dizer isto todos os dias, constantemente, todos os dias. É a sua renovação de confiança que Deus está a atuar sobre o assunto e que já está resolvido no nome de Jesus. Então, a sua oração tem que ser positiva. A sua oração tem de ser de confiança em Deus. E todos os dias você renova essa confiança em Deus. E crê que Ele já lhe deu aquilo que você pediu. No nome de Jesus. Você não vai fazer queixas a Deus. Não vai chorar perante Deus, porque não vai resolver. Só a fé move Deus. Você entende? Só a fé move Deus. Então vamos começar a orar por tudo. Você está numa igreja, ore por essa igreja. Você, no país em que estiver, ore por esse país. Ore para que haja paz em Jerusalém. Ore para que haja paz em Israel. Porquê? Porque Deus disse para nós fazermos isso. Ore para que haja paz no seu país, para que haja boa conduta, para que os políticos sejam corretos, para que haja boa administração no país, em nome de Jesus. Eu penso que ainda foi hoje
Ele nem sequer é um país, é um principado, é tão pequeno, tem 2 km², é um país muito pequeno. Ele não lhe chama um país, chama-lhe principado. É tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que, porque é um principado, porque é gerido ainda por príncipes. E estava na falência. E ele decidiu fazer uma coisa diferente. Foi de tal forma diferente que fez com que o Principado se tornasse um dos países mais ricos do mundo. Onde as pessoas de muito dinheiro querem lá ter casa, querem lá passar e querem lá estar. Porque ele decidiu fazer as coisas de maneira diferente. Por isso não me diga, por favor, que não, mas isto não é possível, aquilo não é possível. Se você já está a dizer que não é possível, ouça, eu lhe vou dizer, sinceramente, não é possível. Agora, se você crê num Deus que tudo pode, que tudo vai fazer, que tudo vai mudar, então você crê que é possível. E se você crê que é possível, vai acontecer no nome de Jesus. Mesmo perante que todos digam que não dá. Mesmo que você, aos seus olhos, seja literalmente impossível. Mas tudo é possível àquele que crê. Tudo aquilo possível que aquele crê em Deus. Então a sua oração tem de ser uma oração determinada. Você crê que aquilo que você está a orar, que é isso que vai acontecer no nome de Jesus. Você tem que estar a orar a todo o tempo. Sempre. Confiando em Deus. Confiando que Deus ouviu a sua oração e vai responder no tempo oportuno. A oração, para nós, é a maior dádiva que Deus nos deu. É o nosso respirar com Deus. É o nosso estar com Deus. Eu quero terminar só dando um exemplo. Se você está com um problema de saúde, em qualquer parte do seu corpo, você começa a dizer: obrigado, Pai, que eu estou curada. Porque a tua palavra diz que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores. E para as suas pisaduras, eu já fui curado. E eu estou curado, em nome de Jesus. Faça esta oração, esta simples oração. E o seu corpo vai ser restaurado, vai ser curado. Agora, então, mas quanto tempo? Ora, a sua cabeça lhe vai dizer que o que você está a fazer é errado. As pessoas à sua volta vão dizer que isso é errado o que você está a fazer. Mas você não desista. Faça como este homem, esta mulher, perdão, sobre este juiz. Seja insistente, confie em Deus. E você está curado. No nome de Jesus. E você está curado. Vamos chamar o grupo Louvor para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos dizer, Pai, te agradeço porque tu sempre me ouves. Cada vez que eu falo, tu me ouves, Senhor. E eu te agradeço por isso. Te agradeço pelo teu amor. Te agradeço pela tua compreensão, pelo teu perdão. E porque eu faço coisas erradas e por isso eu te peço perdão, Senhor. Pai, a tua palavra diz que tu me escolheste. A tua palavra diz que em todas as coisas sou mais que vencedor. A tua palavra diz que eu estou curado. A tua palavra diz que eu estou ricamente abençoado financeiramente. A tua palavra diz que há paz e harmonia no meu lar.
tua palavra diz que tu me amas. E em todas estas coisas eu creio, Senhor. E já estão a acontecer na minha vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Em nome de Jesus. Bom fim de semana. Amém.